Gênesis 10, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Havlá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acad, Cauné, na terra de Sinar. Naquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mitzraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuim, a Patrussim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigaseus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Guerrar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Lassa. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Heber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Hul, Geter e Mas. Arfaxad gerou a Salá, Salá gerou a Heber. A Heber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, a Selef, a Hazar-Mavé, a Gerá, a Radorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abmael, a Sabá, a Ufir, a Havlá, a Jobab. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Séfar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém, irmãos? Palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Senhor Deus, Pai, tua palavra que é toda ela, Senhor, inspirada pelo Senhor, Pai, e necessária, meu Deus, para que nós possamos ser instruídos pelo Senhor mesmo, Deus. O Senhor possa usá-la em nossas vidas neste momento, meu Deus, para nos edificar, para transformar os nossos corações, meu Deus, para nos conduzir ao arrependimento, Pai, e fazer com que sejamos achados diante do Senhor, Pai, quebrantados os corações, meu Deus, e consolados, Pai, tendo a alma, meu Deus, preenchida com o Senhor mesmo, meu Pai, e possamos andar em novidade de vida, Senhor, e viver num relacionamento, Pai, saudável, meu Deus, um relacionamento santo com o Senhor, Pai, nosso Deus. Nos abençoa, Pai. Não confiamos no nosso poder, Pai, na nossa capacidade, nem mesmo na nossas palavras ditas em oração, Senhor, mas confiamos no Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, e confiamos, meu Deus, que o Senhor é fiel às Tuas promessas, meu Deus. O Senhor não desampara o Seu povo.
Fala aos nossos corações, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quantas raças existem no mundo? Você já parou para pensar quantas raças existem espalhadas pela face da terra? A gente encontra várias pessoas que buscam uma reparação, né, que hoje em dia eles chamam de reparação social. A gente encontra os povos indígenas que querem ter direito, né? Alguns defendem o direito deles de ter uma propriedade ainda maior do que eles já possuem no nosso país, porque eles eram donos de absolutamente tudo. Alguns defendem uma reparação aos negros por conta da escravidão e de tudo que eles passaram, seus antepassados sofreram. Alguns defendem reparação para as mulheres por tantos séculos que elas foram oprimidas. Outros defendem reparação ao movimento do LGBTQIA+, porque também sofreram opressão durante muito tempo. Mas, na verdade, irmãos, a palavra do nosso Deus, ela não faz tanta separação entre os homens. Na verdade, a palavra de Deus ensina que só existe um tipo de pessoa, só existe uma raça no mundo, que é justamente a raça humana. Existem várias etnias, nós podemos ser divididos em vários tons de pele, mas todos nós somos seres humanos. E é isso que nos ensina esse capítulo 10 do livro de Gênesis. Veja que, se a gente voltar, irmãos, para a gente poder entender, não é uma genealogia que, na sua maior parte, só apenas nos diz nomes. Então, a gente olhar para o contexto sempre vai nos ajudar a entender o objetivo pelo qual essa genealogia se encontra aqui, especificamente nesse local aqui do texto da Bíblia. A gente tem meditado no livro de Gênesis, a gente viu que o livro vai falar a respeito do início de todas as coisas, vai falar a respeito do início da raça humana, de quando Deus criou o universo, de quando Deus criou tudo, as primeiras instituições que Deus criou aqui na Terra, que Deus instituiu o trabalho, que Deus instituiu um momento, um dia específico para a sua adoração, que Deus instituiu a família, e tantas outras coisas que nós vemos o início aqui de tudo, né, dos instrumentos musicais, dos trabalhos com gado, das tendas, todas as criações que o homem ele fez, né, foi permitido por Deus que ele fizesse, que ele descobrisse, que ele exercesse o domínio que Deus o criou para exercer nesse mundo. A gente vê o início do pecado, a gente vê o início de tantas coisas aqui no livro de Gênesis. Mas uma das coisas que nós mais vimos foi o pecado do homem se multiplicando, que foi justamente o motivo pelo qual Deus destruiu a raça humana através do dilúvio. E nós vimos que Deus ele escolheu um homem e que através desse homem ele deu continuidade a essa única raça que existe, que é a raça humana. Então, Deus ele faz com que, através desse homem, esse homem que vai ter 3 filhos, e desses 3 filhos que ele tem, vai se povoar toda a terra. Nós começamos a ver um pouco a respeito da personalidade, da vida de cada um desses filhos de Noé. Né? A gente viu que o filho mais novo, Cã, ele pecou, ele desonrou o seu pai, ele foi descobrir a nudez do seu pai, ele foi espalhar para o mundo todo que o seu pai é um homem pecador. E a gente viu a postura dos outros 2 irmãos, de Jafé e de Sem, que tiveram uma postura contrária. Eles foram lá para se entristecer pelo pecado do seu pai, eles foram lá para cobrir a nudez do seu pai, eles foram lá para ocultar aquilo que o seu pai havia feito de errado. Não conivência com aquilo que o seu pai tinha feito, mas em honra àquele que era o homem que Deus usou para salvar toda a raça humana, quando Deus ele decidiu derramar sua ira através do dilúvio. Então esse capítulo, irmãos, ele se encontra na parte final da primeira grande divisão que a gente pode encontrar, então, no livro de Gênesis, que é justamente o próximo capítulo. No próximo capítulo, irmãos, a gente vai acabar essa fase do livro de Gênesis, que vai falar a respeito do início de todas as coisas. E a gente vai ver que, a partir do capítulo 12 em diante, Deus ele vai simplesmente separar o seu povo, e daí, irmãos, praticamente até o final do Antigo Testamento, só vai ser relatado, só vai nos ser dito coisas concernentes a esse povo que foi separado, a Abraão e os seus descendentes, que é justamente o povo de Israel. Então esse capítulo 10, ele está aqui, irmãos, para nos mostrar, nos falar, nos dar últimas palavras praticamente a respeito das outras nações que vão ser espalhadas pela terra. A gente vai ver no capítulo 11, semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, como foi que Deus espalhou os homens pela terra. Mas aqui no capítulo 10, a gente vai ver, depois que Deus espalhou o homem pela terra, o que foi que aconteceu. Se a gente fosse colocar cronologicamente, né, o capítulo 10 ele estaria dentro do capítulo 11 e não antes
do capítulo 11. Se irmãos pararem para pensar, na verdade, olha, logo depois que vai falar a respeito da Torre de Babel, ele vai voltar a falar de genealogia. Ele vai voltar, ele vai continuar a genealogia que ele está contando aqui no capítulo 10. Ele vai dar uma pausa no capítulo 11 para falar a respeito do evento da Torre de Babel, e depois ele vai continuar. E a gente vai entender, à medida que nós estudarmos esse texto agora à noite, por que ele faz essa divisão. Veja, irmãos, o primeiro versículo nos é dito que são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Veja, a gente vê aqui que há uma unidade na raça humana, porque todos os homens que vão passar a existir a partir de agora, todos eles são descendentes de Noé, mas ao mesmo tempo a gente vê que há uma diversidade na raça humana. A gente vê que houveram 3 filhos diferentes. Cada uma das pessoas que vai existir, ela vai ser descendente de um desses 3 filhos de Noé, que são diferentes. Mas não é uma diferença, irmãos, que faz com que um não possa ter comunhão ou comunicação, ou um não possa estar próximo ou se relacionar com o outro. São diferenças que são superficiais, se assim a gente puder falar. Não são diferenças essenciais que faz com que eles sejam pessoas diferentes. Todos os homens, irmãos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os homens, eles estão num estado de queda, ou seja, são pecadores, e todos os homens, eles precisam para a mesma solução para os seus problemas, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter várias diferenças, e nós temos, e isso é saudável. As diferenças que existem entre nós não são necessariamente pecaminosas, pelo contrário. Se a gente parar para pensar, irmãos, Deus ele criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, mas um tipo de pessoa apenas, ela não é capaz de refletir a glória que Deus escolheu manifestar através da raça humana. Percebam que Deus ele criou macho e fêmea para que eles possam espelhar a glória de Deus de modo diferente. Mas mesmo entre os homens e mesmo entre as mulheres, Deus faz homens diferentes de outros homens e mulheres diferentes de outras mulheres. Mas veja que todos têm o mesmo ancestral em comum, que é Adão, e aqui em nosso texto, Noé, ele representa essa unidade. Né? Nós vimos no texto passado que Noé ele é tentado à semelhança de Adão, né? Com o fruto da terra, e a semelhança de Adão, Noé também ele cai em pecado. Então, o texto ele vem para nos dizer justamente a respeito da unidade e também a respeito da diversidade na raça humana. E vejam, irmãos, que isso nada mais é do que um reflexo daquilo que nós encontramos no próprio Deus. O nosso Deus é o único Senhor, mas Deus também é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as nossas diferenças, elas devem refletir, irmãos, devem espelhar a manifestação de glórias diferentes da parte do nosso Deus. Cada um de nós somos pessoas únicas e temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus de um modo único. Mas isso não nos faz completamente desligados das outras pessoas. Todos nós temos um único ancestral e todos nós devemos olhar para as pessoas como nosso semelhante, porque assim o somos. A gente for olhar o restante do capítulo, irmãos, a gente percebe que o capítulo é dividido em 3 partes, justamente para falar a respeito de cada um dos filhos de Noé. Primeiro ele vai falar de Jafé, e ele diz no versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubalo, Meseque e Tiras. Ele vai falar então dos filhos de Gomer, que é um dos filhos de Jafé, e depois vai falar a respeito dos descendentes de Javan, que é outro descendente de Jafé. Se a gente for parar para fazer uma conta aqui, irmãos, na verdade são 70 pessoas que aparecem aqui nessa genealogia, no capítulo todo de Gênesis, aqui o capítulo 10 de Gênesis, que representa o número 70, irmãos, a completude máxima. Porque o que é o número 70? É o número 7, que é o número da perfeição, multiplicado pelo número 10, que é o número da completude. Então é como se ele estivesse dizendo aqui, olha, eu estou falando a respeito de todo o mundo. Aqui não ele está resumindo todas as nações, todo o tipo de etnias que já apareceu na face da terra, nesses 70 nomes que ele nos dá aqui nesse capítulo. E ele, quando vai falar a respeito dos descendentes de Jafé, se a gente fizer a leitura, a gente vai ver que ele vai dar apenas 7 nomes. Ele vai nos dar 7 nomes aqui sobre Jafé. Ou seja, ele quer mostrar 7 como se fossem os descendentes todos de Jafé. E esses nomes, irmãos, são nomes de pessoas, são nomes de povos que foram espalhados pela terra, né? A gente viu que Deus ele falou que Jafé ele ia ter as suas tendas estendidas pela face da terra. E se a gente for olhar,
Jafé, irmãos, esses descendentes dele, a gente for olhar pela arqueologia, pelas ciências auxiliares aí que nos ajudam a entender esses nomes que nós não temos acesso mais a esses povos, são basicamente os descendentes de Jafé, são os europeus, são os americanos, são as pessoas, né, os que habitavam aqui antes de nós, os índios, são basicamente as pessoas que foram para as extremidades da terra. E só nos é dito 7 nomes aqui, porque eles foram os povos que menos tiveram relacionamento com o povo de Deus. Né? O livro, irmãos, a Bíblia, em especial o livro de Gênesis, ele foi feito, foi escrito, foi entregue para os israelitas. Então, esse não fala muito a respeito desses povos, porque eram povos que não tiveram muito contato com eles. Então, não tinha assim tanta importância eles saberem com mais detalhes do que nos é dado aqui a respeito desses povos. E esses descendentes de Jafé, irmãos, então, eles representam toda a raça humana que a Bíblia geralmente vai chamar no Antigo Testamento de gentios, aqueles povos que estão distante do Senhor, porque eles foram espalhados para distante de Israel. E a salvação só poderia ser encontrada através do descendente de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses descendentes aqui de Jafé representam as pessoas que estão espalhadas por toda a face da terra. A gente vai ver, então, que logo depois, perceba que, como eu falei para os irmãos, o capítulo 10, ele está dentro do capítulo 11, porque os irmãos olharem aqui no versículo 5, ele vai dizer assim, ó, estes, ou seja, os descendentes de Jafé, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Percebam que ele disse que eles dividiram, eles repartiram as ilhas. As ilhas aqui, irmãos, não é de fato ilhas específicas, era a forma que o judeu ele se referia às pessoas que moravam do outro lado do mar. Ele dizia as pessoas que habitam nas ilhas. Então aqui é justamente as pessoas que foram para a Europa. Ele diz, eles foram divididos segundo a sua língua, famílias e as suas nações. Nós sabemos que aqui, irmãos, antes da Torre de Babel, não havia ainda divisão de línguas. O ser humano, a gente vai ver que eles falavam todo o mesmo idioma. Então, por isso que a gente vê aqui que ele está falando das divisões que aconteceram justamente quando Deus dividiu o ser humano na Torre de Babel. E então ele vai falar, né, falou a respeito desses povos que representam as pessoas que estão distantes do Senhor. Ele vai falar então a respeito de Cã, que é o descendente de Noé, que um dos seus filhos foi amaldiçoado. Ou seja, essa descendência que ele vai apresentar aqui a respeito de Cã representam basicamente os inimigos do povo de Deus. Se a gente for olhar aqui, ele vai falar a respeito de Cush e Mitzrayim. Esse nome aqui, Mitzrayim, irmãos, é o nome que em hebraico significa o Egito. Ou seja, o inimigo de Deus que nós estamos vendo no livro de Êxodo, aquele povo que se levantou, uma das maiores libertações que Deus deu ao seu povo foi justamente através de um descendente de Cã. Né? E esse Cush, esse primeiro, nós vamos ver que ele vai tratar a respeito da descendência dele, mas principalmente Cush, né, ele vai ter um descendente específico que ele vai falar aqui no versículo 8, vai dizer que Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Veja, a gente vê que existe um homem, irmãos, esse Nimrod, que ele é dado um destaque nele especial. Pare para perceber que Deus está contando essa história que Moisés escrevendo através da genealogia, só simplesmente nos dizendo nomes. Então ele para falar especificamente de um homem. E veja o que é falado, irmãos, a respeito de um homem. Veja o que diferencia um homem dos outros. É dito que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Foi um valente caçador diante do Senhor. E isso aqui, irmãos, representa que ele era um homem ímpio e perverso. Né? Por mais que a nossa tradução na Bíblia não deixe isso claro, o nome Nimrod significa rebeldia, rebelião, alguém que se rebela. Então, quando diz aqui poderoso caçador diante do Senhor, a melhor tradução seria um poderoso caçador que se coloca em oposição a Deus. Ou seja, ele é tido, irmãos, até mesmo em outros livros fora da Bíblia, como uma pessoa que inaugurou as religiões pagãs aqui após o dilúvio. A gente viu que antes do dilúvio, os descendentes de Caim, eles já estavam se afastando do Senhor e adorando Deus de modo errado. Mas depois do dilúvio, esse aqui foi o homem que começou a adorar a Deus de modo incorreto e estabeleceu uma falsa religião. Percebam que é dito a respeito dele no versículo 18, no versículo 10, perdão, que ele estabeleceu o seu reino, ele estava aqui para estabelecer o seu próprio reino. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Ou seja, ele é o homem responsável, ele é o líder daquela bagunça, daquela rebelião contra Deus, que nós veremos no capítulo seguinte. Mas veja que o reino desse homem não se restringiu apenas a Babel.
diz que ele saiu dali, depois que Deus espalhou os homens pela face da terra, ele saiu dali e foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Veja, irmãos, a palavra Babel, ela é a palavra no hebraico, a mesma palavra para Babilônia, ou seja, ele começou a cidade, ele começou o reino, que justamente ia ser um dos maiores inimigos do povo de Deus no futuro, e a gente vê também que ele edificou o seu reino em Nínive, que é também outra nação terrível, né, a nação assírica, e ele fez essa capital, fundou a capital dessa cidade, onde também iam surgir ali inimigos do povo de Deus. Veja, quando a Bíblia para, aqui no capítulo 10, para diferenciar um homem dos outros, para mostrar qual é a diferença entre os homens, ela não vai diferenciar de outra forma, a não ser falando que todos nós somos pecadores, mas existem uns que querem viver em uma rebelião completa contra Deus. Vejam, irmãos, como que nós nos diferenciamos das outras pessoas? Porque muitas vezes nós somos racistas, se assim a gente puder falar, ou melhor dizendo, nós somos preconceituosos, não em relação de fato a uma etnia específica. Não você olha para uma pessoa de uma determinada cor e você considera ela inferior a você. Mas eu e você, irmãos, nós temos a tendência de amar aquilo que se parece conosco. Pessoas que têm afinidade conosco são aquelas pessoas que nós gostamos. Pessoas que têm um gosto parecido com o da gente. Pessoas que gostam de praticar talvez o mesmo esporte, talvez ouvir o mesmo tipo de música, talvez frequentar determinados ambientes que nós gostamos de frequentar também. E outras pessoas que não se parecem conosco, que têm outros tipos de comportamento, nós desprezamos elas, como se elas fossem inferiores a nós. A gente pode ver isso de modo muito claro, irmãos, na nossa época, em relação à política. Né? Se uma pessoa é de esquerda, ela vai olhar para uma pessoa que é de direita com um desprezo. Ela vai desprezar aquela pessoa simplesmente por conta de uma opinião, uma opção política que ela faz, sem nem buscar entender aquela pessoa ou por que ela pensa daquele determinado jeito. Da mesma forma, uma pessoa hoje, quando se diz de direita, ela vai odiar e vai ter raiva contra uma pessoa que se declara de esquerda, simplesmente pela posição política dela, sem buscar nem saber a história daquela pessoa porque ela defende as coisas que ela defende. Veja, não foi assim que Deus nos criou, irmãos. Não foi para isso que Deus nos criou, para que a gente se separe de outras pessoas simplesmente por opções, opiniões políticas que elas sustentam ou por qualquer outra coisa que ela pense ou fale que é diferente daquilo que nós pensemos ou falemos. De fato, irmãos, a Bíblia ela nos instrui a gente escolher bem as nossas amizades, as pessoas que de fato nós iremos compartilhar o nosso coração com elas. A Bíblia fala que aquele homem que tem muitos amigos, ele vai buscar a sua própria destruição. No entanto, irmãos, não é porque uma pessoa ela não vai fazer parte do círculo mais íntimo de relacionamento comigo, que significa que eu vou desprezar aquela pessoa. Muito mais, sem nem conhecer aquela pessoa direito. Irmãos, eu vou simplesmente julgar aquela pessoa por algo que eu enxergo nela, por algo que eu vi nela tão rapidamente, e eu já faço uma opinião tão completa sobre aquela pessoa, e eu vou tratar ela como se ela nem fosse um ser humano. Eu vou tratar ela como se ela fosse inferior a mim. E sempre que eu trato uma pessoa, irmãos, como se ela fosse inferior a mim, eu estou desumanizando aquela pessoa. Não estou tratando ela como se ela fosse um ser humano. Veja, nem mesmo esse homem, irmãos, que foi responsável pela criação de uma religião pagã, né, ele diz a história, né, a Bíblia não relata isso, então a gente não sabe se foi exatamente dessa forma, mas diz a história que esse homem ele instituiu a adoração justamente ao deus Baal e a muitos outros deuses que a Bíblia vai relatar depois a existência deles. Na verdade, é dito na história que ele, quando ele morreu, ele se tornou um deus, né? Ele antes de morrer já estava instituindo uma adoração a si mesmo, e quando ele morreu, ele se tornou deus em várias culturas. E várias culturas adoram esse homem com um nome diferente. E veja, mas mesmo essa pessoa, irmãos, veja a forma que a Bíblia fala a respeito dele. A Bíblia não desumaniza ele, por mais que ele fosse um homem perverso, por mais que ele fosse um homem cheio de pecados, por mais que nós tenhamos motivo, irmãos, para nos revoltar com a forma que esse homem escolheu viver, mas ainda assim ele é assim como as outras pessoas relatadas, irmãos, como o descendente de alguém e que jurou descendência e que é um ser humano. E que o grande problema da vida dele, irmãos, não é porque ele tem opiniões que divergem das minhas. O grande problema da vida dele é o mesmo problema da vida de muitas pessoas, as quais a opinião converge com a minha em tantas coisas.
O problema dele é porque ele está vivendo uma vida contrária ao Senhor. A vida dele está distante de Deus. Esse é o maior problema. De fato, irmãos, opiniões políticas podem mostrar, podem revelar um coração que vive distante do Senhor. Mas até mesmo essas pessoas não devem ser tratadas com desprezo. Veja, muitas vezes nós vemos que aqueles que se opõem a nós, politicamente, ou seja, qualquer outra questão, um time de futebol ou qualquer outra coisa, elas podem nos tratar mal, elas podem nos desumanizar. Mas veja, nós tratamos eles com respeito e com honra, nós não retribuímos o mal com o mal, porque nós enxergamos a imagem de Deus, que também é expressada ou revelada através de pessoas, por mais que ela possa viver nos mais profundos pecados. Na verdade, eu e você, irmãos, a gente deveria olhar para o pecador com muita misericórdia. A gente deveria olhar para as pessoas que estão vivendo distante do Senhor com muita misericórdia, porque pare para pensar, esse homem aqui que uma vez foi chamado de alguém grande, um caçador poderoso diante do Senhor, e foi criado até um jargão aqui para ele, um ditado, que talvez instituiu adorações pagãs, que talvez ele mesmo tenha sido adorado por pessoas, ele está no inferno, sofrendo eternamente. Veja, os seus momentos, os seus tempos de glória, os seus tempos de destruir vidas de pessoas, de ser um tirano, ditador, de se colocar contra outras pessoas, acabou. E agora ele está sofrendo por cada um dos seus pecados. Veja, eu e você, nós não precisamos desumanizar uma pessoa que vive em pecado. Nós não precisamos odiar uma pessoa ao ponto de não manifestarmos graça a ela por conta dos seus pecados. Porque a palavra de Deus nos ensina, de fato, a odiar as coisas que Deus odeia. E Deus nos ensina, inclusive, a sentirmos um sentimento de ódio e orarmos para que Deus destrua determinadas pessoas que se opõem ao reino de Cristo nesse mundo. De fato, isso está na Bíblia, a gente não pode negar. Mas a Bíblia também nos ordena a orarmos pelos nossos inimigos. O ódio que nos é ensinado na palavra de Deus é completamente contrário ao ódio que nós manifestamos diariamente. Geralmente nós não nos opomos às pessoas ou desumanizamos ela por conta daquilo que o Senhor nos ordena. A maior prova disso é porque nós escolhemos pecados que são praticados pelas pessoas para odiar especificamente. E aí eu odeio pessoas que praticam determinado tipo de pecado, mas outras pessoas que praticam pecados que eu também gosto de praticar. Então eu ajo de misericórdia com ela e ajo e trato elas como se elas nem fossem pecadoras. Veja, irmãos, todos nós somos um só. Todos nós descendemos do mesmo homem. Todos nós somos criados pelo mesmo Deus e todos nós somos pecadores. E se fomos salvos pelo Senhor, foi graça imerecida da parte do nosso Deus. Veja como que nós podemos nos achar melhor do que alguém. Se de fato somos salvos, se de fato não iremos ser condenados eternamente pelos nossos pecados, foi porque o Senhor se agradou em exercer misericórdia sobre nossas vidas. Como que nós podemos, irmãos, então, não olhar para o próximo com misericórdia? Se eles assim como nós, se nós assim como eles teremos o mesmo destino. O que nos diferencia, irmãos, uns dos outros, é apenas se nós estamos perecendo nos nossos pecados, ou se já fomos resgatados dos nossos pecados. A gente vê então, irmãos, que além de Nimrod, além desses descendentes do Egito, que são descendentes de Cã e que se levantaram em oposição contra Deus, nós vemos também na continuação que outros descendentes de Cã, principalmente, vão se levantar contra Deus. A gente vê aqui no versículo 13 sobre o Egito, né? Mitzraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuim, a Petruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, que também eram inimigos do povo de Deus, e a Caftorim. Os descendentes de Cã, irmãos, de modo geral, eles ocuparam ali a Ásia Menor, as posições ali muito próximas também onde o povo de Deus ocupou, os israelitas, também foram para a África, mas Deus ele relata especificamente uma das principais motivos para ele relatar aqui os descendentes de Cã é para mostrar a respeito de quem foram os descendentes de Canaã, que foi aquele filho de Cã que foi amaldiçoado no capítulo passado. E é isso que ele vai falar aqui no capítulo 15, no versículo 15. Ele diz: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigaseus, e aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Ramatueus. E depois se espalharam em as famílias dos cananeus. Vejam, esses são justamente os povos, irmãos, que o povo de Deus aqui,
ele foi chamado para destruí-los na terra prometida. Essas são as pessoas, irmãos, que estão sob a maldição de Deus. E qual é a maldição de Deus, então, irmãos? Porque se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo, ele vai vir apenas de uma descendência de um desses homens. Veja, nós sabemos que Jesus ele vai vir através de Abraão. Então, mesmo os descendentes de Sem, que foi abençoado por Deus, eles não são necessariamente salvos porque fazem parte de uma família que foi abençoada por Deus. Então, o que é que significa a maldição? O que é que significa a maldição, então, que Canaã recebeu, irmãos? Sabe qual é a maldição que é dada a eles? Eles serão pessoas que irão plantar e não irão colher. Eles irão preparar toda a terra. É chamada a terra ali dos cananeus, a terra onde mana leite e mel. A terra que eles iriam passar séculos ali cuidando dela e desenvolvendo. E Deus diz para o seu povo: vocês vão colher o que vocês não plantaram. Vocês vão desfrutar de coisas que vocês não fizeram por onde. E a Bíblia diz, irmãos, justamente que os mansos, eles herdarão a terra. E que o castigo que Deus dá para os ímpios é que eles vão trabalhar. Deus vai dar trabalho. Eles vão se desenvolver aqui nesse mundo. Talvez eles possam ser chamados até de grandes, poderosos. Mas o fruto do seu trabalho, eles não irão desfrutar, irmãos. Porque eles serão condenados eternamente. E então, é dito no capítulo passado que eles iam ser servos, tanto de Sem como de Jafé. Então, quando o povo de Deus ele entra na terra prometida, em Canaã, eles vão ser destruídos, esses povos, e os povos que ficarem vivos, eles vão ser reduzidos a escravos, para que eles possam servir ao povo de Deus. Seja, irmãos, veja que condenação terrível. Os outros povos, irmãos, se a gente for olhar a Babilônia e os assírios, eles não faziam isso com seus inimigos. Veja, o que é que eles faziam quando eles derrotavam um povo? Quando eles vão derrotar o povo de Deus, o que é que eles vão fazer quando Deus permitir que o seu povo seja entregue nas mãos dos inimigos? Eles vão retirar o povo de Deus ali da terra e vão levar eles para outra terra. Por que que eles fazem isso? Porque que isso era uma coisa padrão, geralmente, entre os povos, quando venciam a guerra, faziam isso. Que era justamente para que aquele povo ele ficasse perdido, ele ficasse tão distante da sua terra que ele não tem motivo, ele vai se revoltar, ele não sabe nem o caminho de volta para casa. Ele está tão distante de casa, ele não sabe nem mais pelo que lutar. Mas o castigo que Deus dá a esses povos aqui é que eles vão ser escravizados e vão viver na sua própria terra. Ou seja, eles vão poder olhar e ver que outros estarão desfrutando daquilo que eles fizeram. Veja, irmãos, esse é o destino daqueles que se opõem ao Senhor. Você pode olhar para a sua vida hoje e você vê que você tem conquistado, que você tem construído. Mas se o seu coração não estiver diante do Senhor, se a sua vida não estiver entregue ao Senhor Jesus Cristo, você está edificando, você está construindo para que outros possam desfrutar. Porque, na verdade, o desfrute dessa terra, irmãos, ele serve única e exclusivamente para nos ensinar o quão maravilhoso é nós desfrutarmos do próprio Deus. Então, se você não vai desfrutar do próprio Deus, do que adianta você desfrutar dessa terra, que a única coisa para a qual ela serve é lhe ensinar, lhe mostrar, lhe apontar aquele que realmente pode fazer com que a sua alma seja satisfeita. Então, ele fala aqui também, assim como falou a respeito dos filhos de Jafé, ele fala a respeito dos filhos de Cã, aqui no versículo 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E por último, então, irmãos, ele vai falar a respeito da descendência que foi abençoada, de onde vai vir o Messias, o Salvador do mundo. Ele diz, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, ou seja, esse Heber aqui, irmãos, é de onde vem o nome hebreu, né, que é um dos nomes pelo qual o povo de Deus vai ser conhecido. Ele diz, ele foi irmão mais velho de Jafé, né, Sem, e também nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxad, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Hul, Geter, Mas, Afaxad gerou a Salá, Salá gerou a Eber, e a Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, por quanto dos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E veja como é interessante, irmãos, porque ele vai falar, foi justamente quando esse filho aqui estava para nascer, ou quando ele nasceu,
que a Torre de Babel ela foi destruída, né? Deus separou os homens, espalhou os homens dali de Babel. E ele, inclusive, recebeu esse nome aqui, esse homem, Peleg, porque o nome dele significava partir ou separar, que foi quando Deus espalhou os homens por toda a face da terra. E se a gente for parar para pensar, esse homem aí, Peleg, não vai ser falado mais nada a respeito dele. Vai ser falado agora a respeito do irmão dele. E a descendência que vai ser mostrada aqui no final do capítulo 10 vai ser justamente a descendência de Joquitã. Sendo que se a gente for olhar, irmãos, no final do capítulo 11 ou no capítulo 12, essa não é a descendência de Abraão. A descendência de Abraão não foi contada aqui, não foi falada aqui. Ela vai ser falada depois. Os irmãos olharem lá no capítulo 11, por exemplo, irmãos, a gente vai ver que no versículo 17 do capítulo 11, vai dizer: e depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Ou seja, ele vai falar da descendência desse Peleg no capítulo 11. Aqui no capítulo 10 ele vai falar do irmão dele. Por quê? Se ele agora, ninguém que ele não falou, ele não vai voltar depois para falar. Por que só esse homem aqui, irmãos? Porque justamente nesse capítulo 10 aqui, Deus ele quer falar de todos os outros povos. E é como se ele estivesse se despedindo desses outros povos, ou dando uma pausa no relacionamento com todos esses outros povos. Porque agora Deus vai focar no Messias. Deus, é justamente por isso, irmãos, que nós vamos ver que Deus vai separar a raça humana no capítulo seguinte. Deus ele vai focar apenas em Abraão e na sua descendência, para que possa vir salvação para todo o mundo. No livro de Atos vai nos ser dito, irmãos, que Deus ele espalhou os homens pela face da terra, para que mesmo que tateando, eles possam encontrar Deus. E diz que Deus não está longe de nenhum deles, mas não é o tempo ainda de salvação para esses outros povos. Não é o tempo de salvação, porque Jesus ainda não veio ao mundo. Mas eu e vocês, irmãos, estamos aqui hoje, e hoje é o tempo de salvação, porque o Senhor Jesus Cristo já veio, e o Senhor Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, para fazer com que eu e você, irmãos, a gente possa ser novamente unido, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo, ele morreu para trazer paz para os que estavam perto, e também trazer paz para os que estavam longe, e uni-los num só corpo, para que através da igreja do Senhor, irmãos, pessoas de todo tipo de cor, todo tipo de etnia, todo tipo de classe social, todo tipo de opções que as pessoas possam ter, opiniões a respeito de tantos assuntos na vida, elas possam agora abandonar tudo que elas são e elas possam simplesmente ser uma em Cristo Jesus. A gente abrir mão de quem nós somos, irmãos, de todas as nossas diferenças, para que nós possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não que nós seremos anulados, não que nós agora seremos todos iguais, mas agora as nossas diferenças, ao invés de aflorar o pecado uns nos outros, as nossas diferenças vão manifestar a glória de Deus, de um jeito muito mais profundo, porque agora nós não apenas fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos recriados na imagem do seu Filho Jesus Cristo. É para isso que nós vivemos, irmãos, é para isso que nós existimos. Veja, Deus colocou essa tabela aqui, que representa todas as nações do mundo, antes de começar a falar a respeito de Abraão e da salvação que ele vai trazer através de Abraão. Ele vai dizer que através de Abraão ele vai abençoar todas as famílias da terra. Ele traz essa tabela aqui, como quem diz: eu não me esqueci dos outros povos. Apenas não é o tempo, não é o momento ainda que eles poderão ser salvos. Mas a salvação, ela chegou a nós, irmãos. E nós devemos nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo e vivermos para a sua glória, como um só homem, como um só corpo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.